Você quer entender por que o Brasil continua atolado na ignorância, com uma educação que mal consegue colocar nossos jovens entre os melhores do mundo? O motivo é simples, brutal e todo mundo finge que não vê. Porque trocamos livros por orações, equações por dogmas e ciência por sermões. Não é só falta de investimento. Não é apenas sobre professores mal pagos ou escolas caindo aos pedaços. Tudo isso importa, mas não é a raiz do problema. A verdade é que crescemos em um país onde a fé tem mais valor que o pensamento crítico, onde professores são pressionados a agir como missionários em vez de educadores, e onde o currículo escolar é influenciado por dogmas religiosos que, na prática, travam o avanço da sociedade. Os dados não mentem. O IDEB, índice que mede a qualidade da educação básica, revela números vergonhosos. Em 2023, o Brasil alcançou apenas 6,0 nos primeiros anos do fundamental, 5,0 nos anos finais e um mísero 4,3 no ensino médio. São notas que escancaram o fracasso crônico. Mas em vez de soluções reais, vemos autoridades e líderes religiosos transformarem salas de aula em templos, substituindo debates por doutrinas, ciência por crença e o pensamento crítico por submissão. Vivemos em um país oficialmente laico, mas quem visita muitas escolas percebe símbolos católicos nas paredes, professores incentivando rezas e discursos morais baseados em uma única visão de mundo, enquanto deveriam ensinar crianças a questionar, investigar e raciocinar. A Constituição garante que religião e Estado devem estar separados, mas na prática, o Estado ajoelha diante do altar. Estudos acadêmicos reforçam essa realidade. Pesquisas publicadas na plataforma ResearchGate já apontaram que o Brasil mantém um padrão histórico de associação entre educação e religião, no qual a fé acaba sendo usada como instrumento de controle cultural e político. Em vez de estimular curiosidade e criatividade, cria-se um ambiente onde questionar dogmas pode ser visto como rebeldia. A consequência disso é devastadora. Gerações inteiras saem das escolas sem capacidade de analisar criticamente o mundo, mas perfeitamente treinadas para obedecer cegamente a autoridades religiosas e políticas. É um projeto de poder. Crianças não nascem religiosas, elas são ensinadas a aceitar verdades absolutas, sem contestar, desde cedo. E quando a religião invade a educação, a ciência se torna uma ameaça. O exemplo mais gritante está no ensino de biologia. Até hoje, professores enfrentam resistência para ensinar a teoria da evolução. Em uma pesquisa com mais de 5.000 adolescentes brasileiros e italianos, publicada pelo SciTech Daily, descobriu-se que rejeitar a evolução não é apenas resultado de fé cega, mas de falta de cultura científica, uma lacuna agravada por um sistema educacional que privilegia narrativas religiosas em vez de evidências. O que vemos é um ciclo. Quanto menos ciência é ensinada, mais espaço a religião ocupa. E quanto mais dogmas dominam, menos ciência é valorizada. É um caminho para o atraso permanente. Esse atraso não é apenas acadêmico. Ele se espalha para a sociedade inteira. Um povo que aprende a rezar por soluções em vez de buscá-las se torna refém de líderes carismáticos que se apresentam como escolhidos de Deus. Não é coincidência que candidatos religiosos dominem as urnas enquanto especialistas em educação, economia e saúde são ignorados. A fé virou um instrumento político poderoso, e isso começa na escola, quando a criança entende que orar antes de uma prova é mais importante do que estudar, ou que desafiar uma crença é um ato proibido. O resultado é um eleitorado que não entende de política, mas acredita em milagres. E quando as tragédias acontecem, vemos o mesmo teatro. Desastres ambientais, enchentes, epidemias, problemas complexos que exigem planejamento e ciência, são respondidos com orações coletivas, transmitidas ao vivo. A fé virou desculpa para a incompetência. Se Deus está no controle, por que exigir que políticos façam o trabalho deles? Essa lógica, enraizada na cultura brasileira, não nasceu sozinha. Foi cultivada por séculos de aliança entre religião e poder e continua sendo reproduzida nas escolas com a bênção do Estado. Não existe país desenvolvido que trate a educação com tamanho descaso,
E parte desse descaso vem do fato de que a ignorância beneficia quem está no topo. Enquanto países que investiram pesado em ciência e pensamento crítico colhem avanços tecnológicos, econômicos e sociais, o Brasil insiste em manter a mente da população sob rédea curta. A religião, usada como escudo moral, impede debates sobre sexualidade, saúde pública, política de drogas, direitos civis e uma infinidade de temas essenciais para o progresso. A fé virou uma prisão intelectual. Não se engane, a religião não está apenas presente na vida privada das pessoas. Ela estrutura políticas, influencia leis e molda currículos escolares. E enquanto continuarmos permitindo que a fé dite o que pode ou não ser ensinado, nossas crianças continuarão saindo das escolas sem preparo para o mundo real, presas a uma visão medieval em plena era digital. Esse é o motivo pelo qual, ano após ano, o Brasil permanece estagnado. Não é por falta de inteligência do povo brasileiro, é por falta de coragem das instituições em romper com o domínio religioso. A educação é nossa maior arma contra a desigualdade, pobreza e manipulação política. Mas no Brasil, ela foi sequestrada pelo altar. Se quisermos mudar esse cenário, precisamos começar dizendo em voz alta o que muitos têm medo de admitir. Enquanto as salas de aula continuarem servindo mais à religião do que à ciência, o Brasil vai continuar fracassando. E isso não é um acidente, é um projeto.